Você é minha para sempre, sussurrou o milionário, enquanto o toque dele fazia o coração dela perder o controle. O sol matinal de março pintava as janelas do edifício comercial na Vila Olímpia com tons dourados, mas Marina Alves mal notava a vista enquanto organizava nervosamente seus desenhos pela terceira vez. Suas mãos tremiam levemente, não pela temperatura do ar-condicionado que gelava o hall do 30º andar, mas pela magnitude do projeto que estava prestes a apresentar. Respira, Mari, sussurrou para si mesma, ajeitando o blazer azul marinho que havia comprado especialmente para esta ocasião. Era o mais caro que já possuíra, mas mesmo assim sentia-se deslocada naquele ambiente de mármore Carrara e lustres de cristal. A secretária, uma mulher elegante de meia-idade vestindo um conjunto Chanel que custava mais que o salário anual de Marina, aproximou-se com um sorriso profissional. Senhorita Alves, o Sr. Mendes a receberá agora. Marina engoliu em seco. Havia lido sobre Eduardo Mendes em revistas de negócios. Aos 35 anos, era considerado um dos empresários mais influentes do país, herdeiro de um império imobiliário que construía os edifícios mais luxuosos de São Paulo. Também era conhecido por sua vida pessoal discreta e pelo divórcio conturbado que havia movimentado as colunas sociais 2 anos antes. As portas duplas de madeira se abriram, revelando um escritório que mais parecia um apartamento de revista. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, e Marina conseguia ver até o estádio do Morumbi ao longe. Mas sua atenção foi imediatamente capturada pelo homem que se levantou de trás da mesa de mogno. Eduardo Mendes era ainda mais imponente pessoalmente. Alto, com cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas e olhos castanhos que pareciam analisar tudo ao seu redor, ele vestia um terno sob medida que certamente custava mais que o carro usado de Marina. Havia uma frieza em seu porte que contrastava com a sensualidade natural de seus movimentos. Senhorita Alves, sua voz era grave, controlada. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Marina se acomodou na poltrona de couro italiano, tentando manter a compostura profissional enquanto sentia o peso do olhar dele sobre si. Havia algo naqueles olhos castanhos que a deixava desconcertada, uma intensidade que ia além da mera avaliação profissional. Revisei seu portfólio. Eduardo continuou folheando as páginas com dedos longos e bem cuidados. Trabalho interessante, especialmente o projeto residencial em Higienópolis, mas devo ser direto. Por que deveria confiar a reforma da minha cobertura a alguém que nunca trabalhou com orçamentos dessa magnitude? A pergunta era direta, quase cruel, mas Marina já esperava por ela. Respirou fundo, lembrando-se de todas as noites que havia passado estudando, de todos os sacrifícios que fizera para chegar até ali. Por que, Sr. Mendes? Ela disse, encontrando coragem na própria voz. Eu não vejo apenas números em um orçamento. Vejo possibilidades. Vejo como cada ambiente pode refletir a personalidade de quem o habita. Seus outros arquitetos podem ter experiência com dinheiro, mas eu tenho paixão pela criação de lares verdadeiros. Eduardo parou de folhear o portfólio e a fitou diretamente. Por um momento, o escritório ficou em silêncio. Apenas o murmúrio distante do trânsito lá embaixo, preenchendo o espaço entre eles. Interessante, murmurou ele, e Marina notou que sua expressão havia se suavizado quase imperceptivelmente. E o que faria da minha cobertura um lar verdadeiro? Marina sentiu uma estranha coragem crescer dentro de si. Talvez fosse a forma como ele havia feito a pergunta, ou talvez fosse a vulnerabilidade que entrevia por trás da máscara de empresário implacável. Isso só posso descobrir conhecendo você melhor, respondeu com honestidade. Uma casa não deve ser apenas um símbolo de status. Deve ser um refúgio, um lugar onde você pode ser quem realmente é, longe dos olhares do mundo. Eduardo se recostou na cadeira, e Marina teve a impressão de que havia dito algo que o surpreendera. Ele a estudou por longos segundos, e ela sentiu um calor estranho se espalhando pelo corpo sob aquele escrutínio intenso. Muito bem, senhorita Alves, disse finalmente, uma nuance diferente em sua voz. Você tem 3 meses para provar que está certa, mas saiba que tenho padrões muito exigentes. Marina tentou conter a alegria que explodiu em seu peito. Não vai se arrepender, Sr. Mendes. Eduardo, ele corrigiu, e pela primeira vez esboçou algo parecido com um sorriso.
Se vamos trabalhar juntos, pode me chamar de Eduardo. Quando ela se levantou para cumprimentá-lo, suas mãos se tocaram brevemente. Foi apenas um aperto de mão profissional, mas Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu braço. Pelos olhos de Eduardo, ela suspeitou que ele havia sentido o mesmo. 3 dias depois, Marina estava parada na entrada da cobertura de Eduardo, tentando conter o deslumbramento que ameaçava comprometer sua postura profissional. O apartamento ocupava os 2 últimos andares de um edifício em Moema, com uma vista de 360 graus da cidade de São Paulo. Era ainda mais impressionante do que havia imaginado. Pontual, observou Eduardo aparecendo atrás dela. Havia trocado os ternos formais por uma camisa branca de linho e calças escuras, e Marina teve que se esforçar para não notar como o tecido realçava seus ombros largos. Admiro essa qualidade. Minha avó sempre dizia que pontualidade é sinal de respeito. Marina respondeu, tirando um tablet da bolsa. E eu respeito muito este projeto. Eduardo a observou enquanto ela fazia anotações, caminhando pelos ambientes com olhar analítico. A cobertura era luxuosa, mas fria. Móveis de designer caros demais para serem confortáveis, obras de arte escolhidas mais pelo valor de investimento do que por apreço estético, e uma sensação geral de que ninguém realmente vivia ali. "Quanto tempo você mora aqui?" perguntou Marina, observando a ausência total de itens pessoais. 2 anos, Eduardo respondeu, apoiando-se no parapeito da varanda. "Desde o divórcio." Marina notou a tensão que surgiu em sua voz ao mencionar o divórcio, mas decidiu não comentar. Em vez disso, continuou suas anotações, parando ocasionalmente para tirar fotos dos ambientes. "Posso perguntar como você gosta de passar seu tempo livre?" questionou ela, tentando manter o tom profissional. Eduardo a estudou por um momento, como se avaliasse se deveria responder. "Trabalho, principalmente. Algumas vezes leio, ouço música jazz. E você? Como uma arquiteta jovem se diverte em São Paulo?" Marina corou levemente. "Não tenho muito tempo livre. Quando tenho, gosto de visitar exposições, caminhar pelo Ibirapuera, ou simplesmente ficar em casa lendo com uma xícara de café." "Uma mulher simples", ele murmurou, e havia algo em sua voz que fez Marina olhar para ele. Seus olhos castanhos a estudavam com uma intensidade que fez seu coração acelerar. "Isso é um problema?" perguntou ela, erguendo o queixo ligeiramente. "Pelo contrário." Eduardo se aproximou alguns passos. "É refrescante." Marina sentiu o ar ficar mais espesso entre eles. Estava acontecendo algo ali, algo que ia muito além da relação profissional, e isso a assustava e a excitava ao mesmo tempo. "Eu deveria continuar as medições", disse ela, tentando quebrar o momento. "Claro." Eduardo concordou, mas não se afastou. "Marina?" "Sim? Que tal jantarmos hoje? Para discutir o projeto, é claro. Conheço um restaurante tranquilo na Vila Madalena." Marina hesitou. Sabia que deveria recusar, manter as coisas estritamente profissionais. Mas havia algo nos olhos dele, uma vulnerabilidade escondida por trás da confiança empresarial, que a fazia querer conhecê-lo melhor. "Para discutir o projeto", repetiu ela, como se estivesse convencendo a si mesma. "Apenas isso", Eduardo confirmou. Mas o pequeno sorriso que brincava em seus lábios sugeria que ambos sabiam que não seria bem assim. Quando Marina saiu da cobertura 2 horas depois, seu coração ainda batia de forma irregular. Havia aceitado o jantar, e enquanto descia no elevador espelhado, viu seu reflexo corado e os olhos brilhantes de expectativa. Não tinha ideia de que Eduardo havia ficado na varanda, observando-a sair do prédio, com a mesma expressão de um homem que acabara de descobrir algo que não sabia estar procurando. A cidade de São Paulo se estendia diante deles, vasta e cheia de possibilidades, e nenhum dos dois suspeitava que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O restaurante Villa Bisutti, na Vila Madalena, era exatamente o tipo de lugar que Marina havia imaginado que Eduardo frequentava. Discreto, sofisticado, com uma decoração que misturava rusticidade italiana com elegância contemporânea. As luzes baixas criavam uma atmosfera íntima, e Marina se sentia simultaneamente deslumbrada e fora de lugar. "Você está tensa", observou Eduardo, servindo vinho tinto em sua taça. Havia escolhido um Brunello de Montalcino que custava mais que o salário semanal dela,
mas falava sobre isso com a naturalidade de quem pede água. Não estou acostumada com isso, Marina admitiu, gesticulando vagamente para o ambiente ao redor. Geralmente, minhas reuniões de trabalho acontecem em lanchonetes ou no meu pequeno escritório. Eduardo inclinou a cabeça, estudando-a. Onde fica seu escritório? Região da República. 10º andar de um prédio comercial que já viu dias melhores. Marina respondeu com um sorriso autoirônico. Vista para outros prédios comerciais que também já viram dias melhores. E mesmo assim você consegue criar projetos como aquele em Higienópolis. Eduardo murmurou tomando um gole de vinho. Impressionante. Você ficaria surpreso com o que a necessidade ensina uma pessoa a fazer. Marina disse, sentindo o vinho começar a relaxar seus nervos. Conte-me sobre essa necessidade. Marina hesitou. Normalmente não falava sobre sua origem para clientes, especialmente clientes como Eduardo. Mas havia algo em seus olhos, uma atenção genuína que a encorajava a continuar. Cresci em Cidade Tiradentes, começou ela, observando a reação dele. Minha mãe trabalhava como doméstica, meu pai era pedreiro. Eu costumava acompanhá-lo às obras quando criança e ficava fascinada vendo as casas tomarem forma. Ele sempre dizia que cada tijolo colocado com amor se tornava parte da alma da família que moraria ali. Eduardo não disse nada, apenas escutava com uma intensidade que fazia Marina sentir que suas palavras realmente importavam. Consegui uma bolsa para estudar arquitetura na USP, continuou ela. Foram 5 anos trabalhando durante o dia e estudando à noite, mas valeu a pena. Cada projeto que faço, por menor que seja, carrega um pedacinho daquela filosofia do meu pai. E o que ele acha do sucesso da filha? Perguntou Eduardo suavemente. O sorriso de Marina vacilou. Ele morreu no meu último ano de faculdade. Acidente de trabalho em uma construção. Nunca chegou a ver meu diploma. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dela brevemente. O toque foi caloroso, reconfortante, e Marina sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Sinto muito, disse ele, e havia uma sinceridade em sua voz que a surpreendeu. E você? Marina perguntou, querendo mudar de assunto. Sempre soube que seguiria os passos do pai nos negócios? Eduardo retirou a mão e Marina imediatamente sentiu falta do calor. Não havia muita escolha, respondeu ele, um tom mais sombrio colorindo sua voz. Quando você nasce com o sobrenome Mendes, certas expectativas vêm junto. Estudei administração porque era esperado. Assumi a empresa porque era meu dever. Mas você gosta do que faz? Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Nunca ninguém me perguntou isso antes, admitiu finalmente. Nem mesmo eu mesmo. E qual seria a resposta? Honesta? Eduardo a fitou diretamente. Eu sou bom no que faço, muito bom. Mas gostar, isso é uma palavra que não faz parte do meu vocabulário há muito tempo. Marina sentiu algo se apertar em seu peito. Havia uma tristeza em Eduardo que ele tentava esconder por trás da sofisticação e do poder, mas que ela conseguia enxergar claramente. E seu casamento? Perguntou ela, antes que pudesse se censurar. O rosto de Eduardo se fechou imediatamente. Desculpe, Marina se apressou a dizer. Não deveria ter perguntado. Não. Está tudo bem. Eduardo suspirou. Helena vinha do mesmo mundo que eu. Nosso casamento fez sentido para as famílias, para os negócios. Mas nunca houve paixão. Nunca houve verdade entre nós. Apenas conveniência. Deve ter sido solitário, Marina observou suavemente. Eduardo a olhou com surpresa, como se ninguém jamais tivesse compreendido isso antes. Muito, admitiu ele. Mais solitário do que você pode imaginar. O garçom veio servir o prato principal, um risoto de fungo porcini que Eduardo havia recomendado, mas nenhum dos dois parecia ter muita fome. A conversa havia criado uma intimidade inesperada entre eles. Marina, Eduardo disse depois de um momento, sua voz mais baixa. Posso confessar algo? Claro. Quando você entrou no meu escritório há 3 dias, foi a primeira vez em anos que senti algo. Alguma coisa se moveu aqui dentro. Ele tocou o peito levemente. Não sei o que fazer com isso. Marina sentiu seu coração disparar. Sabia que deveria manter a distância, ser profissional, lembrar-se de que eles vinham de mundos completamente diferentes. Mas quando olhou para Eduardo, viu apenas um homem que havia esquecido como ser feliz. Eduardo, sussurrou ela.
Talvez você não precise fazer nada. Talvez apenas sentir já seja suficiente. Ele estendeu a mão novamente, e desta vez Marina entrelaçou seus dedos nos dele. Foi um gesto pequeno, mas que mudou tudo entre eles. Do lado de fora do restaurante, a Vila Madalena fervilhava com sua vida noturna característica. Mas ali, naquela mesa, apenas eles dois existiam. Marina chegou à cobertura na manhã seguinte, com 2 horas de atraso. Algo completamente fora de seu caráter. Havia passado a madrugada inteira revirando na cama, revivendo cada momento do jantar, cada palavra trocada, cada olhar intenso de Eduardo. "Bom dia!" Ele a cumprimentou quando ela finalmente chegou, e Marina não conseguiu decifrar sua expressão. Estava de volta ao terno impecável, cabelos perfeitamente arrumados, a máscara empresarial firmemente no lugar. Por um momento ela se perguntou se havia imaginado toda a conexão da noite anterior. "Desculpe o atraso", Marina murmurou, evitando seus olhos enquanto organizava seus materiais. "Tive alguns problemas no trânsito." "Claro", Eduardo respondeu, mas havia uma nota divertida em sua voz, que fez Marina olhar para ele. Seus olhos castanhos brilhavam com algo que parecia muito com cumplicidade. Eles trabalharam em silêncio por 1 hora. Marina fazendo medições detalhadas da suíte master, enquanto Eduardo respondia e-mails em seu laptop. Mas a tensão entre eles era palpável, carregando o ar como eletricidade antes de uma tempestade. "Eduardo", Marina finalmente disse, parando de medir a parede. "Sobre ontem à noite?" "Sim." Ele fechou o laptop e lhe deu atenção total. "Acho que deveríamos manter as coisas estritamente profissionais", ela disse rapidamente, as palavras saindo em uma pressa nervosa. "Não é apropriado, considerando que você é meu cliente e nós somos de mundos muito diferentes. E... Marina..." Eduardo se levantou e caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. "Você realmente acredita nisso?" Marina tentou manter a compostura, mas a proximidade dele estava fazendo coisas estranhas com sua capacidade de pensamento racional. Ele cheirava a uma colônia cara, e algo masculino que era puramente ele, e estava tão perto que ela podia ver os fios dourados em seus olhos castanhos. Eu tenho que acreditar", sussurrou ela. "Não posso me dar ao luxo de complicar minha carreira por..." "Por quê?" Eduardo perguntou suavemente, erguendo a mão para tocar o rosto dela. "Por algo que pode ser real?" Marina fechou os olhos quando ele acariciou sua bochecha com o polegar. "Porque pessoas como eu não terminam com pessoas como você", admitiu ela, a dor evidente em sua voz. "Isso é coisa de filme, Eduardo. Na vida real, existem classes sociais, expectativas, diferenças que não podem ser superadas com boa vontade." "E se eu não me importar com isso?" Eduardo murmurou, inclinando-se mais perto. "Mas você vai se importar." Marina abriu os olhos e ele viu lágrimas não derramadas ali. "Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas eventualmente você vai perceber que não combino com o seu mundo. E eu não posso passar por isso." Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, a mão ainda em seu rosto. "Minha ex-esposa me disse algo parecido", disse ele finalmente, "que eu nunca seria capaz de amar verdadeiramente, porque fui criado para ver relacionamentos como transações comerciais. Talvez ela estivesse certa." "Não", Marina disse imediatamente, cobrindo a mão dele com a sua. "Ah, isso não é verdade. Ontem à noite eu vi quem você realmente é por trás de toda essa armadura empresarial. Você é capaz de amar, Eduardo. Só... talvez não comigo. Por que não com você?" Sua voz estava carregada de uma intensidade que fez o coração de Marina acelerar. Antes que ela pudesse responder, o interfone da cobertura soou. Eduardo praguejou baixinho e foi atender. "Sim? Senhor Mendes, a senhora Helena está subindo", anunciou o porteiro. Marina viu toda a cor drenar do rosto de Eduardo. "Helena", murmurou ele passando a mão pelos cabelos. "Minha ex-esposa. Eu deveria ir", Marina disse imediatamente, começando a guardar seus materiais. "Não", Eduardo a segurou pelo braço. "Você não fez nada de errado. Tem todo o direito de estar aqui trabalhando." O elevador chegou com um ping suave, e Marina se virou para ver uma mulher deslumbrante sair dele. Helena Moreira, agora ex-Mendes, era tudo que Marina não era. Alta, loira, com traços aristocráticos e vestindo um conjunto que custava mais que o carro de Marina. Seus olhos azuis se estreitaram quando viu Marina.
Eduardo, querido, Helena disse com uma voz melodiosa, ignorando completamente Marina. Precisamos conversar sobre a festa de aniversário da mamãe. Você sabe que ela espera sua presença. Helena, esta é Marina Alves, a arquiteta responsável pela reforma. Eduardo disse formalmente. Marina, Helena Moreira. Helena finalmente olhou para Marina e seu sorriso era tão frio quanto educado. Ah, a arquiteta. Que interessante. Eduardo sempre teve um gosto peculiar para a decoração. Marina sentiu o insulto como um tapa, mas manteve a compostura. Prazer em conhecê-la, senhora Moreira. É doutora Moreira, na verdade. Formada em Direito pela PUC, especialização em Direito Internacional em Harvard. Helena corrigiu com um sorriso venenoso. E você? Onde estudou? USP. Marina respondeu simplesmente, erguendo o queixo. Ah, Universidade Pública. Que democrático, Helena murmurou, e Marina não tinha dúvidas de que o comentário era intencional. Helena, Eduardo disse com uma voz de advertência. O quê? Apenas fazendo conversa. Helena deu de ombros, depois se virou para Eduardo. Enfim, sobre a festa. Mamãe insiste que você vá com uma acompanhante adequada. Talvez aquela moça Fernandes que conhecemos no último evento de caridade. Ela seria perfeita para você. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ali estava a realidade se impondo. O mundo de Eduardo tinha regras, expectativas, e uma arquiteta da USP definitivamente não se encaixava nelas. Eu já disse que não pretendo mais participar desses eventos, Eduardo respondeu friamente. Eduardo, você não pode se esconder para sempre. Precisa retomar sua vida social e encontrar alguém apropriada. Helena lançou um olhar significativo para Marina. Alguém do nosso nível. Marina não conseguiu mais suportar. Com licença, murmurou pegando sua bolsa. Tenho outras medições para fazer. Eduardo, podemos continuar amanhã. Marina, espere. Eduardo deu um passo em sua direção. Está tudo bem. Marina forçou um sorriso. Realmente tenho outros compromissos. Quando as portas do elevador se fecharam, Marina encostou na parede e deixou as lágrimas que havia estado segurando finalmente escorrerem. Lá em cima, podia ouvir a voz de Helena ecoando, falando sobre pessoas apropriadas e níveis sociais. E Marina soube, com uma certeza dolorosa, que tudo o que havia dito para Eduardo estava certo. Eles eram de mundos diferentes, e por mais que houvesse algo real entre eles, a realidade sempre encontraria uma forma de lembrá-la de seu lugar. 2 dias se passaram sem que Marina voltasse à cobertura. Eduardo havia ligado 3 vezes, deixado mensagens no celular dela, mas Marina não atendia. Estava em seu pequeno escritório na República, tentando se concentrar em outros projetos, mas a conversa com Helena ecoava constantemente em sua mente. Alguém do nosso nível. As palavras queimavam como ácido. Mari, você precisa comer alguma coisa, disse Carla, sua sócia e melhor amiga, entrando na sala com um sanduíche de padaria. Faz 2 dias que você só toma café. Não estou com fome, Marina murmurou, sem tirar os olhos dos desenhos técnicos à sua frente. É por causa daquele cliente milionário, não é? Carla se sentou na cadeira, em frente à mesa de Marina. O que aconteceu lá? Marina finalmente ergueu os olhos. Carla a conhecia desde a faculdade. Havia acompanhado todas as suas lutas e vitórias. Se havia alguém no mundo em quem podia confiar, era ela. Eu fui idiota, Carla. Marina suspirou. Comecei a me envolver emocionalmente com um cliente que vive em um mundo completamente diferente do nosso. Ah, Mari. Carla suspirou. Conta tudo. Marina relatou toda a história. O jantar, a conexão que sentira com Eduardo e o encontro humilhante com Helena. Quando terminou, Carla ficou em silêncio por um momento. Você tem certeza de que é isso mesmo que ele pensa? Perguntou finalmente. Ele não disse nada quando a ex-mulher dele praticamente me chamou de inadequada na frente dele. Carla. Ficou lá parado enquanto ela falava sobre encontrar alguém apropriada para ele. Ou talvez ele estivesse chocado demais para reagir, Carla sugeriu. Homens às vezes demoram para processar essas situações. Antes que Marina pudesse responder, o telefone do escritório tocou. Carla atendeu. Alves em Oliveira Arquitetura. Sim, ela está... Um momento, por favor. Carla tampou o bocal do telefone. É ele, Eduardo Mendes. Marina balançou a cabeça vigorosamente. Diga que não estou.
Mari, por favor, Carla. Carla suspirou. Sinto muito, Sr. Mendes, mas a Marina está em reunião externa hoje. Sim, posso deixar o recado. Entendo. Vou repassar. Ela desligou e olhou para Marina com uma expressão séria. Ele disse que se você não voltar até amanhã, ele vai vir aqui pessoalmente. Marina sentiu seu estômago dar um nó. A última coisa que queria era Eduardo vendo seu pequeno escritório, comparando-o inevitavelmente com o mundo luxuoso em que vivia. Naquela noite, Marina estava em seu apartamento em Vila Madalena, um pequeno 2 quartos que dividia com Carla, tentando assistir a um filme quando a chuva começou. Era uma das típicas tempestades de março em São Paulo, com raios que iluminavam o céu e trovões que faziam os vidros das janelas tremerem. Estava quase adormecendo no sofá quando a campainha tocou. Marina franziu as sobrancelhas. Quem visitaria alguém em uma noite como aquela? Quando abriu a porta, Eduardo estava lá, completamente encharcado. Havia tirado o paletó e a gravata, e sua camisa branca colava ao corpo, revelando a silhueta masculina por baixo. Os cabelos escuros estavam molhados e bagunçados, e ele parecia ter corrido. "Você está louca?" foram as primeiras palavras que saíram da boca de Marina. "Está encharcado. Entre, pelo amor de Deus." Eduardo entrou, pingando água no pequeno hall de entrada. Marina correu para buscar toalhas. "Como você descobriu meu endereço?" perguntou ela, entregando-lhe uma toalha grande. "Não foi difícil", Eduardo disse, secando os cabelos. "Marina, precisamos conversar." "Não há nada para conversar." Marina cruzou os braços, tentando ignorar como ele ficava ainda mais atraente, molhado e desarrumado. "Ah, sim." Eduardo deu um passo em sua direção. "Sobre o que aconteceu com Helena. Sobre por que você fugiu. Sobre nós." "Não existe nós, Eduardo," Marina disse, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. "Não existe?" Eduardo deixou a toalha de lado e se aproximou mais. "Então por que meu coração disparou quando te vi na porta? Por que passei 2 dias sem conseguir me concentrar em nada além de você? Por que estou aqui, molhado como um gato abandonado, em vez de estar em casa confortavelmente?" Marina sentiu suas defesas começando a ruir. "Eduardo, Helena disse coisas terríveis para você." Ele continuou agora bem próximo. "E eu não reagi na hora porque fiquei chocado. Chocado que alguém pudesse ser tão cruel com você, e chocado comigo mesmo por ter deixado isso acontecer." "Ela não disse nada que não fosse verdade," Marina sussurrou. "Nós somos de mundos diferentes." "E daí?" Eduardo colocou as mãos em seus ombros. "Quem disse que isso importa? Quem disse que eu tenho que viver de acordo com as expectativas de outras pessoas para o resto da vida? Eduardo, você não entende..." Marina tentou se afastar, mas ele não deixou. "Então me explique", disse ele. "Me faça entender por que 2 pessoas que claramente sentem algo uma pela outra não podem tentar fazer isso funcionar." Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade, determinação e algo mais profundo que fez seu coração acelerar perigosamente. "Porque eu não aguentaria ser seu segredinho sujo", ela disse finalmente, a voz quebrando. "Porque não quero ser a distração temporária até você encontrar alguém apropriada. Porque eu me apaixonei por você, Eduardo, e isso vai me destruir quando você perceber que Helena estava certa." Eduardo ficou imóvel por um momento processando as palavras dela. Depois, lentamente, ergueu as mãos para segurar o rosto de Marina. "Você se apaixonou por mim?" perguntou suavemente. Marina fechou os olhos, tentando escapar da intensidade do olhar dele. "Não deveria ter dito isso." "Marina, olhe para mim." Relutantemente, ela abriu os olhos. "Eu também me apaixonei por você", Eduardo sussurrou. "Completamente, irrevogavelmente. E não me importa o que Helena ou minha mãe ou toda a sociedade paulistana pense sobre isso." Antes que Marina pudesse responder, Eduardo inclinou a cabeça e a beijou. Foi um beijo suave no início, questionador, mas quando Marina correspondeu, ele se aprofundou, carregado de toda a tensão e desejo acumulados entre eles. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. "Eduardo", Marina sussurrou contra seus lábios, "isso é loucura." "Então vamos ser loucos juntos", ele respondeu, beijando-a novamente. Do lado de fora, a tempestade continuava rugindo, mas ali, nos braços um do outro, eles finalmente encontraram seu porto seguro. Marina acordou na manhã seguinte com o cheiro de café
e algo delicioso sendo preparado na cozinha. Por um momento ficou desorientada, até que as memórias da noite anterior voltaram como uma onda quente. Eduardo havia ficado. Eles haviam conversado até altas horas, beijado até ficarem sem fôlego, e finalmente adormecido, entrelaçados no sofá. Ela o encontrou na pequena cozinha, vestindo apenas a calça social do dia anterior, sem camisa, mexendo algo na panela. A visão dos músculos de suas costas se movendo enquanto cozinhava fez o estômago de Marina dar voltas por motivos que nada tinham a ver com fome. "Bom dia", disse ele, virando-se com um sorriso que fez o coração dela acelerar. "Espero que goste de ovos mexidos. É uma das poucas coisas que sei fazer." "Eduardo Mendes cozinha?" Marina perguntou, tentando manter o tom casual enquanto se aproximava. Estava vestindo apenas uma camiseta grande e shorts, e a forma como os olhos dele percorreram seu corpo a fez sentir borboletas no estômago. "Aprendi por necessidade quando me mudei para a cobertura", ele respondeu, puxando-a para seus braços. "Bom dia, aliás", murmurou antes de beijá-la suavemente. Marina se derreteu contra ele, ainda não acreditando completamente que aquilo estava acontecendo. Mas quando se separaram, a realidade começou a se impor. "Eduardo", disse ela hesitante, "o que acontece agora? Como isso vai funcionar?" Antes que ele pudesse responder, o celular de Eduardo começou a tocar insistentemente. Ele olhou a tela e praguejou baixinho. "Minha secretária. Devo ter perdido alguma reunião importante." Ele atendeu. "Fernanda. Sim, eu sei que horas são. O quê? Quando?" "Entendi. Não fale nada para ninguém. Estou chegando." Marina observou a expressão de Eduardo mudar durante a conversa, ficando cada vez mais tensa. "O que aconteceu?" perguntou ela quando ele desligou. "Aparentemente alguém me viu chegando aqui ontem à noite." Eduardo passou a mão pelos cabelos, nervoso. "Há um fotógrafo da revista Caras esperando na portaria do meu prédio." Marina sentiu o sangue gelar. "Como assim?" "Helena deve ter comentado com alguém sobre você. E quando descobriram que passei a noite fora..." Eduardo suspirou pesadamente. "As pessoas do meu círculo social são como abutres. Adoram uma fofoca nova." Marina se sentou pesadamente na cadeira da cozinha. "Isso é um desastre." "Não é um desastre." Eduardo se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. "É apenas complicado." "Eduardo, você não entende. Se minha foto aparecer nas revistas como a nova namorada do empresário Eduardo Mendes, minha vida profissional vai acabar. Ninguém mais vai me levar a sério como arquiteta. Vão achar que sou apenas mais uma interesseira atrás de dinheiro." Eduardo ficou em silêncio, e Marina viu que ele estava começando a entender a magnitude do problema. "E tem mais", continuou ela, a voz começando a tremer. "Minha mãe vai ver. Meus vizinhos vão ver. Todo mundo do meu bairro vai achar que eu virei, sei lá, uma espécie de acompanhante de luxo." "Marina, não é assim." "Não é?" Marina se levantou, começando a andar pela pequena cozinha. "Eduardo, você realmente acha que as pessoas vão acreditar que um homem como você se interessou genuinamente por uma mulher como eu? Vão pensar que é sexo, dinheiro ou ambos." Eduardo se levantou também, claramente frustrado. "E o que você sugere que façamos? Que eu negue meus sentimentos por você por causa do que outras pessoas podem pensar? Eu sugiro que você pare por um momento e pense realmente no que isso significa", Marina disse, as lágrimas começando a se formar. "Não é só sobre nós dois, Eduardo. É sobre nossas famílias, nossos trabalhos, nossas vidas inteiras." O celular de Eduardo tocou novamente. Ele olhou a tela e suspirou. "Minha mãe", disse ele. "Ela deve ter ouvido alguma coisa." "Atenda", Marina disse calmamente. "Precisa lidar com isso." Eduardo hesitou. Depois atendeu. "Alô, mãe?" "Sim, eu sei." Não é da sua conta." "Que Helena disse o quê?" "Mãe, vou ter que te ligar depois." Ele desligou com mais força do que o necessário. "O que ela disse?" Marina perguntou, embora já soubesse que não queria ouvir a resposta. "Helena contou para minha mãe sobre você. Disse que você claramente estava interessada em mim e que eu estava sendo ingênuo ao não perceber suas verdadeiras intenções." Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. E sua mãe acreditou? Eduardo não respondeu imediatamente, e Marina soube que a resposta era sim. "Minha mãe..." Eduardo começou hesitante.
Ela tem certas expectativas sobre o tipo de pessoa com quem eu deveria me relacionar. Isso não significa que ela esteja certa, mas significa que nossa relação seria uma guerra constante, Marina disse tristemente. Eduardo, eu não quero ser a causa de problemas entre você e sua família, e não quero viver sempre tendo que provar que não estou com você pelo dinheiro. Eduardo se aproximou dela novamente. Marina, eu não ligo para o que eles pensam. Só me importo com o que você e eu pensamos. Mas você deveria ligar, Marina sussurrou, tocando o rosto dele suavemente. Porque essas pessoas fazem parte da sua vida, do seu mundo profissional, e eventualmente essa pressão vai acabar conosco de qualquer forma. É melhor terminar agora antes que nos machuquemos mais. Você está desistindo de nós? Eduardo perguntou, a dor evidente em sua voz. Marina fechou os olhos, sentindo o coração se partindo. Estou sendo realista. Eles ficaram em silêncio por um longo momento, a pequena cozinha parecendo sufocante, com o peso de todas as palavras não ditas. Talvez você tenha razão, Eduardo disse finalmente. E Marina nunca havia ouvido sua voz soar tão derrotada. Talvez eu tenha sido egoísta ao pensar que poderíamos fazer isso funcionar. Marina assentiu, não confiando em sua voz para falar. Eduardo vestiu a camisa em silêncio, arrumou os cabelos do jeito que pôde e se dirigiu para a porta. Quando chegou lá, virou-se para olhá-la uma última vez. Para que conste, disse ele suavemente, essa foi a melhor noite que tive em anos, e eu nunca vou me arrepender disso. Depois que ele saiu, Marina se deixou escorregar pela parede da cozinha até ficar sentada no chão, e finalmente deixou as lágrimas correrem livremente. Do lado de fora, São Paulo despertava para mais um dia, indiferente ao coração partido de uma jovem arquiteta que havia ousado sonhar com um amor impossível. Uma semana se passou desde que Eduardo havia saído de seu apartamento, e Marina não conseguia se concentrar em nada. Carla havia assumido a maioria dos projetos do escritório, preocupada com o estado emocional da sócia e melhor amiga. Mari, você precisa sair de casa, disse Carla entrando no apartamento com sacolas de supermercado. Faz 3 dias que você não vai ao escritório. Marina estava enrolada no sofá, ainda de pijama, assistindo a filmes antigos na televisão. Havia círculos escuros sob seus olhos, e ela parecia ter perdido peso. Não tenho vontade de ver ninguém, murmurou Marina, sem tirar os olhos da tela. Isso não pode continuar. Carla se sentou ao lado dela. Você está se deixando definhar por causa de um homem. Não é só um homem. Marina finalmente olhou para a amiga. Eu realmente pensei que poderíamos ser algo, sabe? Por um momento, acreditei que o amor poderia superar as diferenças sociais. Carla suspirou. Quem sabe ainda pode. Não, Carla. Vi o jeito como a ex-mulher dele me olhou, ouvi as coisas que a mãe dele disse. Para eles eu sempre serei a oportunista que seduziu o Eduardo. Não quero viver assim. O celular de Marina tocou, e ela olhou a tela esperando ver uma ligação de Eduardo. Em vez disso, era um número desconhecido. Alô? Marina Alves? A voz era feminina, profissional. Sim, aqui é Luciana Ferreira, da revista Caras. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre seu relacionamento com o empresário Eduardo Mendes. Marina sentiu o estômago despencar. Eu não tenho relacionamento nenhum com o Sr. Mendes. Ele é apenas um cliente. Temos informações de que vocês foram vistos jantando juntos na Vila Madalena e que ele passou uma noite em seu apartamento. Marina desligou o telefone com as mãos tremendo. Era exatamente o que havia temido. Quem era? Carla perguntou, notando a palidez da amiga. Uma jornalista. Eles sabem sobre Eduardo e eu. Antes que Carla pudesse responder, o interfone do prédio tocou. Marina atendeu com receio. Senhorita Alves, aqui é Roberto, da portaria. Tem um rapaz aqui dizendo que é repórter. Devo deixar subir? Não, Marina disse rapidamente. Não deixe ninguém subir sem minha autorização expressa. Sim, senhora. Marina se deixou cair no sofá novamente. Eles estão me caçando, Carla. Como se eu fosse algum tipo de celebridade. Naquele momento, o celular tocou novamente. Desta vez era Eduardo. Marina hesitou por um longo momento antes de atender. Alô? Marina, você está bem? Soube que jornalistas estão te procurando. Ouvir sua voz fez o coração de Marina acelerar e doer ao mesmo tempo. Estou lidando com isso.
Posso ir aí? Quero ter certeza de que você está segura. Não, Marina disse rapidamente. Isso só pioraria as coisas. Eles provavelmente estão observando meu prédio. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Marina, eu sinto muito. Nunca quis que você passasse por isso. Eu sei, ela sussurrou. Como você está? Terrível, Eduardo admitiu. Completamente perdido sem você. Minha mãe está pressionando para que eu faça uma declaração negando qualquer envolvimento romântico entre nós. Marina sentiu uma dor aguda no peito. Talvez você devesse fazer isso. Nunca, Eduardo disse com firmeza. Não vou negar o que sinto por você. Eduardo. Marina, fuja comigo. O quê? Fuja comigo, hoje à noite. Podemos ir para minha casa no litoral, ficar lá até essa tempestade passar. Depois decidimos o que fazer. Marina fechou os olhos, tentando não se deixar levar pela esperança em sua voz. Isso seria fugir dos problemas, não resolvê-los. Então vamos enfrentá-los juntos. Mas não assim, separados, deixando outras pessoas ditarem o que devemos sentir. As pessoas nunca vão nos aceitar, Eduardo. Sua família, seus amigos, seu círculo social, eles sempre vão me ver como uma intrusa. Então criaremos nosso próprio círculo, Eduardo disse com determinação. Marina, eu nunca senti isso por ninguém, nem por Helena durante todo o nosso casamento. Você me fez lembrar como é estar vivo. Marina sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Você também me fez sentir viva. Mas, sem mais, Marina, só, você me ama? Sim, ela sussurrou. Mais do que deveria. Então lute por nós. Pelo menos tente. Se não der certo, tudo bem, mas não desista antes de tentar. Marina olhou para Carla, que havia escutado a conversa toda, e agora fazia gestos encorajadores. Marina? A voz de Eduardo estava carregada de esperança e medo. Onde fica essa casa no litoral? Marina perguntou finalmente. Ela podia ouvir o sorriso na voz dele quando respondeu. Ubatuba. É isolada, privativa. Ninguém vai nos incomodar lá. Como você pretende me tirar daqui sem que os repórteres vejam? Deixe isso comigo. Às 8 da noite esteja pronta. E Marina? Sim? Traga roupas para alguns dias. Temos muito que conversar. Depois que desligou, Marina olhou para Carla com uma mistura de esperança e terror. Você vai? Carla perguntou. Acho que vou, Marina disse lentamente. Talvez Eduardo esteja certo. Talvez eu devesse lutar por isso antes de desistir. Carla sorriu. Finalmente. Agora vamos te arrumar. Se você vai fugir com o príncipe encantado, pelo menos vai estar linda fazendo isso. Às 8 da noite em ponto, Marina estava na garagem do subsolo de seu prédio, conforme as instruções de Eduardo. Carla havia ajudado a distrair o repórter, que ainda rondava a entrada principal, fingindo ser Marina e saindo pela porta da frente com capuz e óculos escuros. Um carro escuro e discreto, não o Mercedes conversível de Eduardo, estava estacionado nas sombras. Quando Marina se aproximou, Eduardo saiu do banco do motorista. Você veio, disse ele, e havia alívio genuíno em sua voz. Ainda não acredito que estou fazendo isso, Marina admitiu, deixando que ele pegasse sua mala. Eduardo se aproximou e a beijou suavemente. Obrigado por confiar em mim. A viagem até Ubatuba levou cerca de 2 horas e eles conversaram pouco durante o trajeto. Marina observava a paisagem mudando da selva de concreto de São Paulo para as montanhas cobertas de Mata Atlântica, sentindo como se estivesse deixando sua vida real para trás. É aqui, Eduardo disse finalmente, virando em uma estrada de terra que levava ao alto de uma colina. A casa que apareceu diante deles tirou o fôlego de Marina. Era uma construção moderna de madeira e vidro que parecia flutuar sobre a encosta, com uma vista deslumbrante do oceano banhado pela luz da lua. Eduardo, isso é... Marina saiu do carro e ficou parada contemplando a vista. Meu refúgio, ele disse, ficando ao lado dela. Comprei este terreno há 5 anos e construí a casa exatamente como queria. É o único lugar onde consigo realmente relaxar. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Ambientes amplos e integrados, decoração minimalista mas aconchegante e janelas enormes que faziam o oceano parecer parte da sala de estar. Você projetou isso? Marina perguntou, examinando os detalhes arquitetônicos. A maior parte, sim.
Trabalhei com um arquiteto, mas as ideias principais foram minhas. Eduardo pareceu subitamente tímido. O que acha? Marina olhou ao redor com olhos profissionais. A casa era um exemplo perfeito de arquitetura integrada à paisagem, funcional e bela ao mesmo tempo. É perfeita, disse ela honestamente. Cada detalhe foi pensado para maximizar a vista e a luz natural. É exatamente o tipo de projeto que eu sonho em fazer algum dia. Talvez um dia você projete uma casa para nós, Eduardo disse suavemente, e Marina sentiu o coração acelerar com a implicação de futuro em suas palavras. Eles jantaram na varanda, uma refeição simples que Eduardo havia preparado, massas com molho pesto e uma salada, acompanhados por um vinho branco gelado. A conversa fluiu naturalmente, como se não tivessem passado uma semana separados e angustiados. Sabe, Eduardo disse, enchendo novamente as taças, esta é a primeira vez que trago alguém aqui. Sério? Marina estava surpresa. Nem Helena? Especialmente Helena, Eduardo fez uma careta. Ela sempre reclamava que era longe demais da civilização, que não tinha as comodidades de um resort 5 estrelas. Ela estava louca, Marina murmurou, observando as ondas quebrando nas rochas lá embaixo, iluminadas pela lua cheia. Ah, é você. O que acha da distância da civilização? Marina olhou para ele, vendo a vulnerabilidade que tentava esconder atrás da pergunta casual. Acho que às vezes precisamos nos afastar da civilização para lembrar quem realmente somos. Eduardo se levantou e estendeu a mão para ela. Venha, quero te mostrar uma coisa. Ele a levou para uma trilha iluminada que descia da casa em direção à praia. O caminho era íngreme, mas bem cuidado, e em alguns minutos eles chegaram a uma pequena enseada privativa, com areia branca e águas cristalinas. Meu Deus, Marina suspirou. É como um pedaço do paraíso. Foi exatamente o que pensei quando vi este lugar pela primeira vez. Eduardo disse, tirando os sapatos e as meias. A água está morna. Quer entrar? Marina hesitou por apenas um segundo antes de tirar suas sandálias e segui-lo até a beira da água. As ondas pequenas e suaves molharam seus pés, e ela riu quando Eduardo a puxou mais para dentro. A última vez que entrei no mar à noite foi quando era criança, Marina disse, observando como a espuma brilhava fosforescente ao redor de seus tornozelos. E como era? Mágico. Meu pai costumava nos levar para a Praia Grande nas férias escolares. Éramos pobres demais para ficar em hotéis, então acampávamos na praia. Algumas noites, quando estava muito quente, ele nos deixava entrar na água com ele. Marina sorriu com a lembrança. Ele dizia que o mar à noite guardava todos os sonhos das pessoas e que se você fizesse um pedido sincero, as ondas levariam seu desejo para lugares mágicos onde ele poderia se realizar. Eduardo parou de andar e se virou para encará-la. E qual seria seu pedido esta noite? Marina olhou para ele, cabelos bagunçados pela brisa marinha, camisa branca entreaberta, olhos refletindo a luz da lua, e sentiu seu coração transbordar de amor e medo ao mesmo tempo. Que possamos encontrar uma forma de fazer isso funcionar, sussurrou ela, que o amor seja suficiente para superar todas as diferenças. Eduardo se aproximou e segurou o rosto dela entre as mãos. Então somos dois fazendo o mesmo pedido. Quando ele a beijou ali, com os pés na areia molhada e o som das ondas ao redor, Marina sentiu que talvez, apenas talvez, alguns sonhos realmente pudessem se realizar. Acima deles, a casa iluminada parecia um farol na escuridão, um símbolo de esperança de que dois mundos diferentes pudessem, de alguma forma, se tornar um só. Marina acordou com o som das ondas e a sensação de braços fortes ao redor de sua cintura. Por um momento ficou imóvel, aproveitando a paz daquele despertar. A luz dourada do amanhecer filtrava pelas cortinas de linho e ela podia sentir a respiração regular de Eduardo contra seu pescoço. Eles haviam passado a noite conversando até altas horas, compartilhando sonhos, medos e histórias que nunca haviam contado para ninguém. Marina havia falado sobre a luta de sua mãe para criá-la sozinha após a morte do pai, sobre as noites em que estudava à luz de velas porque haviam cortado a luz. Eduardo havia contado sobre a pressão constante de viver, sobre as expectativas familiares, sobre como se sentia como um estranho em sua própria vida. Bom dia, a voz rouca de Eduardo murmurou contra seu ouvido, fazendo-a se arrepiar.
Bom dia. Marina se virou nos braços dele, admirando como ele ficava ainda mais bonito desarrumado pelo sono. Dormiu bem? Melhor do que em semanas, admitiu ela, traçando linhas imaginárias no peito nu dele. Eduardo capturou a mão dela e a beijou. Café da manhã na varanda? Posso fazer panquecas. Você cozinha panquecas também? Marina fingiu surpresa. Que outros talentos escondidos o senhor? Mendes possui. Vários, Eduardo disse com um sorriso malicioso que fez o estômago de Marina se contrair. Mas alguns vou revelar mais tarde. Eles tomaram café da manhã observando o mar, que brilhava como diamantes sob o sol matinal. Marina vestia uma das camisas de Eduardo, que ia até a metade de suas coxas, e ele não conseguia parar de olhar para ela. Poderia acostumar com isso, Marina disse, indicando a vista com um gesto. Com o quê? A praia. Com essa sensação de paz. Como se o resto do mundo não existisse. Eduardo ficou sério por um momento. Mas existe, não é? O resto do mundo. Marina assentiu, a realidade começando a se infiltrar em sua bolha de felicidade. Você acha que as pessoas já descobriram onde estamos? Provavelmente não. Pouquíssimas pessoas sabem sobre esta casa. Mas... Eduardo hesitou. Mas... Minha secretária ligou cedo. Há uma matéria sobre nós na revista Caras que sai hoje. Marina sentiu o estômago afundar. O que diz? Não sei os detalhes, mas aparentemente especulam sobre um romance entre nós. Há uma foto nossa saindo do restaurante na Vila Madalena. Marina cobriu o rosto com as mãos. Eu sabia que isso ia acontecer. Eduardo se levantou e se ajoelhou ao lado da cadeira dela. Marina, olhe para mim. Relutantemente ela baixou as mãos. Não me importo com revista nenhuma. Não me importo com fofoca. Só me importo com você. Mas sua empresa, Eduardo, sua reputação e minha carreira... Marina sentiu lágrimas se formando. Minha empresa sobreviveu a escândalos piores. E sua carreira... Marina, você é talentosa demais para que uma fofoca de revista destrua tudo o que construiu. Antes que Marina pudesse responder, o celular de Eduardo tocou. Ele olhou a tela e suspirou. Minha mãe... Novamente. Atenda, Marina disse. Você não pode fugir dela para sempre. Eduardo hesitou. Depois atendeu. Alô, mãe. Marina podia ouvir a voz aguda da mulher do outro lado da linha, mesmo sem estar próxima do telefone. Sim, eu vi a revista. Não, não é mentira. Mãe, acalme-se. Ela não é o que você está pensando. Como assim? Que tipo de família? Mãe, isso é preconceito puro. Marina se levantou e caminhou até a balaustrada da varanda, fingindo admirar a vista enquanto tentava não escutar a conversa. Mas era impossível ignorar o tom cada vez mais tenso de Eduardo. Não, eu não vou terminar com ela, porque a amo... Sim, eu disse amo. Mãe, ela é arquiteta, não uma caça-fortunas. Você nem a conhece. Marina fechou os olhos, sentindo cada palavra como uma punhalada. Estava causando uma briga entre Eduardo e sua família, exatamente como havia temido. Não vou jantar com vocês domingo, porque sei que vão tentar me convencer a fazer algo que não quero. Mãe, preciso desligar. Não, ela não me enfeitiçou. Tchau, mãe. Eduardo desligou com força e ficou parado por um momento, visivelmente frustrado. Qual foi a pior parte? Marina perguntou sem se virar. Marina, qual foi a pior parte? Ela insistiu, finalmente se virando para encará-lo. Eduardo passou a mão pelos cabelos. Ela disse que você claramente vinha de uma família de aproveitadores e que eu estava sendo ingênuo ao não perceber suas verdadeiras intenções. Marina assentiu, como se tivesse esperado exatamente aquelas palavras. E seus amigos, o que eles estão dizendo? Não me importo com... Eduardo, pelo amor de Deus, seja honesto comigo. O que eles estão dizendo? Eduardo suspirou pesadamente. Ricardo ligou ontem. Disse que eu estava fazendo papel de idiota, que mulheres como você sempre sabem exatamente como seduzir homens como eu. Homens como você e mulheres como eu, Marina repetiu tristemente. Sempre volta a isso, não é? Marina, você sabe que eu não penso assim. Sei, mas todo mundo ao seu redor pensa. E eventualmente isso vai nos desgastar. Marina se sentou novamente, sentindo o peso da realidade esmagando sua felicidade temporária. Eduardo se aproximou e segurou suas mãos. Então o que você sugere? Que desistamos porque outras pessoas têm preconceitos? Sugiro que sejamos realistas
sobre o que estamos enfrentando, Marina disse, olhando nos olhos dele. Eduardo, sua mãe nunca vai me aceitar. Seus amigos sempre vão questionar minhas intenções. E minha família... Minha mãe ficou em choque quando contei sobre você. Ela tem medo de que eu me machuque. E você? Tem medo de se machucar? Marina ficou em silêncio por um longo momento, observando as ondas quebrarem nas rochas lá embaixo. Estou apavorada, admitiu finalmente, porque nunca amei ninguém como amo você. E porque sei que não importa o quanto lutemos, sempre haverá pessoas tentando nos separar. Eduardo se ajoelhou na frente dela novamente. Marina, olhe para mim. Ela o obedeceu, vendo a determinação em seus olhos. Eu escolho você, disse ele firmemente. Não importa o que minha mãe diga, ou meus amigos, ou toda a alta sociedade paulistana. Eu escolho você, todos os dias, pelo resto da minha vida, se você me deixar. Marina sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Eduardo, case comigo. As palavras saíram tão subitamente que ambos ficaram chocados por um momento. O quê? Marina sussurrou. Case comigo. Eduardo repetiu, agora com mais certeza. Eu não tenho um anel e esta não é a proposta romântica que você merece, mas case comigo, Marina. Vamos mostrar para todo mundo que o amor pode sim superar as diferenças. Marina olhou para ele, cabelos desarrumados, olhos intensos, coração aberto, e sentiu que estava no precipício de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Marina ficou em silêncio por tanto tempo que Eduardo começou a se preocupar se havia cometido um erro terrível. O som das ondas preenchia o espaço entre eles, enquanto ela processava sua proposta improvisada. Eduardo, disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. Você está me pedindo em casamento depois de 2 semanas de conhecer. Estou pedindo para a mulher que me fez sentir mais vivo em 2 semanas do que eu me senti em toda a minha vida anterior. Ele respondeu, ainda ajoelhado diante dela. Marina se levantou e caminhou até a balaustrada, olhando para o mar infinito. Eduardo se levantou também, mas não se aproximou, dando-lhe espaço para pensar. Minha mãe se casou por amor, Marina disse depois de um momento, com meu pai. Eles não tinham nada além um do outro, mas eram felizes, completamente felizes. E quando ele morreu, ela nunca mais se interessou por ninguém. Disse que já havia vivido o grande amor de sua vida. Eduardo esperou, sabendo que ela precisava falar. Eu sempre quis isso, continuou Marina. Esse tipo de amor que consome, que transforma, que faz você sentir que pode conquistar o mundo. E quando conheci você, ela se virou para olhá-lo. Senti que talvez tivesse encontrado. Mas, Eduardo podia sentir que havia um mas chegando. Mas casamento não é só sobre 2 pessoas se amando, Eduardo. É sobre 2 famílias, 2 mundos se unindo. E nossos mundos, eles não querem se unir. Eduardo deu um passo em direção a ela. Então criamos nosso próprio mundo. É possível? Marina perguntou. E havia uma vulnerabilidade em sua voz que partiu o coração dele. Realmente é possível construir uma vida juntos quando todo mundo ao nosso redor está torcendo contra? Não sei, Eduardo admitiu honestamente. Mas sei que quero tentar. Marina, eu tenho 35 anos. Passei a maior parte da minha vida adulta fazendo o que outras pessoas esperavam de mim. Casei com Helena porque era adequado. Administro a empresa porque era esperado. Frequento eventos sociais porque é necessário. Mas você me faz querer ser quem eu realmente sou. Marina fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos turbulentos em sua mente. E se não der certo? Perguntou ela. E se em 2 anos você acordar e perceber que eu realmente não me encaixo na sua vida? E se eu acordar e perceber que mudei tanto para me adaptar ao seu mundo que não me reconheço mais? E se der certo? Eduardo contra-argumentou, finalmente se aproximando o suficiente para tocar seu rosto. Se descobrirmos que o amor realmente pode superar qualquer obstáculo? E se construirmos algo tão forte que ninguém consegue destruir? Marina abriu os olhos e viu tanto amor e esperança no olhar dele que sentiu seu coração se apertar. Eduardo, O celular de Eduardo tocou novamente, quebrando o momento. Desta vez, era sua secretária. Atenda, Marina disse. Pode ser importante. Eduardo hesitou, depois atendeu. Fernanda, o quê? Quando? Quanto tempo? Entendi. Não posso voltar hoje. É uma emergência?
Está bem, obrigado. Ele desligou e olhou para Marina com uma expressão preocupada. O que foi? Um dos nossos maiores investidores quer uma reunião de emergência amanhã. Há rumores de que pode retirar o investimento por causa da publicidade negativa sobre minha vida pessoal. Marina sentiu o estômago afundar. Viu? Já está começando. É apenas um investidor, Marina. Existem outros. Eduardo, seja realista. Se um investidor está preocupado, outros também estarão. Sua vida pessoal não pode afetar negativamente seus negócios. Meus negócios são problema meu, não quando afetam centenas de funcionários que dependem da empresa para sustentar suas famílias, Marina replicou. Eduardo, você tem responsabilidades. Eduardo ficou em silêncio por um momento, claramente frustrado. Então o que você está dizendo? Que devemos terminar para proteger minha empresa? Estou dizendo que talvez devêssemos ser mais cuidadosos. Talvez devêssemos manter nossa relação em segredo até as coisas se acalmarem. Em segredo? Eduardo pareceu chocado. Marina, eu acabei de pedir você em casamento e você quer que mantenhamos nossa relação em segredo? Não é o que eu quero. Marina explodiu, finalmente deixando sua frustração vir à tona. É o que pode ser necessário. Eduardo, eu não nasci nesse mundo de revistas de fofoca e investidores nervosos. Não sei como navegar nisso. Então, aprenda comigo. Eduardo se aproximou dela novamente. Marina, você é a pessoa mais forte que conheço. Superou pobreza, preconceito, a morte do seu pai, construiu uma carreira do zero. Você acha que não consegue superar alguns ricaços mal-humorados? Marina olhou para ele, vendo a admiração genuína em seus olhos, e sentiu algo se mover dentro de seu peito. Você realmente acredita que podemos fazer isso funcionar? Perguntou ela. Acredito que você e eu podemos superar qualquer coisa juntos. Marina ficou em silêncio por um longo momento, olhando alternadamente para Eduardo e para o oceano infinito diante deles. Se eu disser sim, disse ela finalmente, e eu disse sim. Não será fácil. Eu sei. Sua família vai me odiar no início. Eles vão mudar de opinião quando te conhecerem de verdade. Os jornalistas vão nos perseguir. Então, nos mudaremos para um lugar com mais privacidade. Pessoas vão dizer que sou uma interesseira. E nós vamos provar que estão erradas. Marina olhou para ele por mais um momento, vendo a determinação inabalável em seus olhos, e finalmente sorriu. Eduardo Mendes, disse ela, você é completamente louco. É um sim, ele perguntou, esperança brilhando em seu rosto. É um sim, Marina sussurrou, e antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Eduardo a pegou no colo e a girou, ambos rindo como adolescentes apaixonados. Quando ele a colocou no chão, beijaram-se com uma paixão que misturava amor, alívio e a promessa de um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. Você é minha para sempre, Eduardo murmurou contra seus lábios, ecoando as palavras que um dia havia sussurrado em seus sonhos. Para sempre, Marina concordou, sabendo que não importa quais tempestades os aguardassem, enfrentariam tudo juntos. O sol brilhava sobre o oceano, e pela primeira vez em suas vidas, tanto Eduardo quanto Marina sentiram que verdadeiramente pertenciam a algum lugar, nos braços um do outro.